Olá, bom dia, bom dia. Bom, gente, eu sou Marcela Moura, tá? Sou psicóloga e trabalho na Acerta. A Acerta é uma empresa de RH, é uma empresa que trabalha com pessoas, onde a gente faz contratação e treinamento, né? De uma forma geral. A Unimed Rio, né, que é nosso parceiro, né, que assim confia no nosso trabalho. Eu já quero começar agradecendo muito a Unimed Rio por essa confiança, né, por esse propósito tão bacana que é conseguir trazer esse acolhimento e essa reflexão para vocês que estão em casa, né? Essa troca, essa parceria. É muito importante a preocupação com a mente, a preocupação com o bem-estar emocional, né? E ter um parceiro que se preocupa com isso, pra gente, é fundamental. Então, muito obrigada, Unimed Rio, né, pela confiança, pela parceria com o nosso trabalho na Certa. E também a Mood, né, que proporciona esse canal tão bacana que é a Mood.fit, né, e esse aplicativo, onde oferece várias coisas, assim, as nossas palestras são mais reflexivas e para a saúde mental, né, enfim, eu sou psicóloga e venho trazendo alguns temas bacanas para a gente refletir sobre nós mesmos, né, sobre a nossa mente, o nosso equilíbrio emocional. E além disso, eles têm vários outros bacanas, outros palestrantes, outros professores legais que falam sobre o corpo, então exercício de yoga, exercício de meditação, que eu indico muito a vocês, que a gente daqui está praticando e que eu super indico para vocês, principalmente nesse momento difícil de isolamento social, né? Onde a gente começa a ficar com poucos recursos, onde aquilo que a gente fazia antes na nossa rotina começa a ficar um pouco escasso, porque a gente não tem como fazer. Então, eu quero agradecer muito esses dois parceiros, Unimed Rio e a Mood, por essa parceria e amizade e confiança no nosso trabalho também, tá? Que além de tudo, além de ser um trabalho, é muito mais do que isso. Nesse momento, o que a gente está fazendo aqui é algo tão grande, tão importante, que quando eu recebo o feedback de vocês falando que, poxa, foi muito importante ouvir aquilo, foi muito importante porque eu me visualizei naquela situação, poxa, eu vi que eu não tô sozinha nisso, sabe? Eu acho que isso é super legal. A gente consegue trazer, levar conforto para vocês na casa de vocês, tá? São várias palestras, a gente sempre faz na quarta-feira às 11 horas e nas sextas, no caso de hoje, às 11 horas também, tá? E aí hoje eu vim trazer um tema para vocês, que é um tema que particularmente eu gosto muito e nós na Certa, a gente trabalha bastante esse conteúdo, né, para donos de empresa, para funcionários, para, enfim, não funcionários, para pessoa física. De uma forma geral, é um tema que tem uma aderência muito grande pela gente, né? Porque é um tema que está no nosso dia a dia, não tem jeito, que é a questão da resiliência e da criatividade. A gente quis muito trazer esse tema para vocês, principalmente nesse momento de isolamento social, nesse momento de frustrações, de limitações, porque realmente é um conteúdo que pode ajudar vocês no dia a dia, na prática do dia a dia, na casa de vocês. Tá? A manter o equilíbrio, a manter as suas reflexões em dia, né? A manter o equilíbrio emocional mesmo e psíquico da nossa mente, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre esse tema de resiliência e criatividade dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, né? Sempre que a gente traz conteúdos, a gente tem muito esse cuidado, né? De pensar também em trazer algo que tenha a ver com o que a gente está vivendo hoje. Né? Não adianta trazer algo que seja mais um limitador, mais um causador de ansiedade, de estresse, porque vocês não vão conseguir se imaginar visualizando. Então, assim, quando a gente pensa na situação que a gente está vivendo hoje, né, de uma pandemia, de algo que nos causa medo, insegurança, que deixa a gente fora da nossa zona de conforto, né, de um momento que a gente não escolheu viver e que veio nesse rompante de uma forma tão drástica, né, tão avassaladora, tão difícil mesmo, a gente fica pensando como que a resiliência é importante. Né? A resiliência ela vem para trazer ensinamento, na verdade. Né? É quando você passa por uma situação melhor. É quando você aprende com ela. E quando a gente está vivendo uma situação como essa, de dificuldade tão grande, de limitações, né, de questionamentos internos e externos, muitas vezes a gente fica sem ter muito o que pensar em relação ao lado bom da coisa, né? A gente na quarta-feira agora dessa semana, a gente falou sobre psicologia positiva. E é muito isso, assim, é um exercício mesmo. É um exercício de psicologia positiva, de pensar o bem e também de otimismo. Então a resiliência, ela tem muito a ver com o aprendizado que eu vou ter em relação a uma situação difícil. Né? A gente, quando a gente acorda na nossa casa, quando a gente levanta e vai ter o nosso dia, a gente tem uma única certeza no dia, é que vão acontecer situações inesperadas. Né? Umas mais difíceis e outras menos difíceis. Aquilo que a gente planejou para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso ano,
com certeza vai ser interrompido de alguma forma, que de repente não depende da gente, né? Algum fator externo que aconteça, a gente está vivendo isso agora, que interrompe o meu planejamento, né? Quando está terminando o ano e a gente faz as nossas metas, é super importante ter metas, ter propósitos e objetivos, porque é isso que nos movimenta a alcançar. Mas é saber também lidar com a frustração quando algo acontecer que eu não previ, né? Como a gente está vivendo hoje. Então, a resiliência, ela é fundamental, ela é quase que vital nesse momento, principalmente de isolamento social, tá? E quando a gente fala de resiliência, a gente vem muito trazendo o conceito de criatividade. Né? Porque assim, para eu conseguir olhar de uma nova forma o problema, né, a situação difícil, ao ponto de aprender com isso, ou seja, de conseguir me enriquecer e me fortalecer com essa situação difícil, eu tenho que me lidar de forma criativa, inovadora muitas vezes, né? A criatividade, ela não é algo, por exemplo, que a gente imagine que seja algo extraordinário, algo de uma invenção, de algo que ninguém nunca inventou. Não é isso. A criatividade, ela está nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Então, assim, as pequenas relações que a gente vai ter, é uma nova forma de fazer, é um novo olhar para aquela situação. Isso tudo é criatividade. Né? Então, assim, a resiliência ela vem muito acompanhada com esse olhar criativo para a gente conseguir, de alguma forma, né, aprender e nos tornar melhor dentro de uma dificuldade que muitas vezes a gente não esperou, não escolheu viver. Isso tem muito a ver com sair da zona de conforto, né? Eu vou repensar minhas atitudes, eu vou arriscar e muitas vezes eu vou errar e tudo bem, né? E vou lidar com aquela frustração, não vou negar a frustração, não vou negar o sentimento ruim que pode causar, mas eu vou entender que de repente não dependeu de mim ou que eu posso fazer melhor em um novo momento. Então, sair da zona de conforto é importante para a gente se reinventar e aprender. Né? É muito difícil sair da zona de conforto, é muito difícil sair daquilo que a gente já sempre fez. Por quê? Porque a chance do erro quando eu tento algo novo é muito maior do que o acerto. Não é isso? Quando eu tento algo novo, mesmo que seja algo bacana, né, gera uma frustração porque eu não vou fazer o melhor que eu poderia fazer no primeiro momento. Né? E às vezes eu me comparo com outro. Eu falo, nossa, eu tive tanta dificuldade para aprender isso e ele aprendeu tão rápido. Tudo bem, né? Às vezes aquela outra pessoa vai ter uma facilidade que você não apresentou. Mas a tentativa no erro é importante para a gente não se frustrar mesmo, para a gente conseguir se melhorar. E tem muito a ver com a resiliência isso. Você tentar buscar saindo da sua zona de conforto. É uma readaptação. Né, o que a gente está vivendo hoje aqui, nesse momento de isolamento, nesse momento de dificuldades e limitações, é uma readaptação. E isso tem a ver com sair da zona de conforto. Né? Eu vou sentir o problema, eu vou entender o problema e muitas vezes sofrer com ele. Né? Eu vou me permitir sofrer, mas, por outro lado, eu vou tentar me readaptar. Né? Eu vou ter essa flexibilidade de me reinventar nesse momento onde eu tenho poucos recursos e nesse momento onde de repente eu preciso de uma forma vital para eu me sentir bem, me reinventar, né? Tentar fazer de uma forma diferente. Entender que eu posso não ter os recursos que eu sempre tive e tá tudo bem, que eu posso não ter as ferramentas e de repente hoje eu não vou conseguir ser tão produtiva como eu era um tempo atrás, produtiva em tudo, tá? Comigo mesma, fazendo meus esportes, na minha rotina, produtiva no trabalho. Pode ser que eu não consiga nesse momento, mas eu vou tentar me reinventar, saindo da minha zona de conforto, porque nesse momento de isolamento social, sair da nossa zona de conforto não foi uma escolha, né? Foi algo muito maior que impactou o mundo. Então não adianta a gente negar isso, a gente já está vivendo isso. Né? Eu acho que na primeira semana, segunda semana, eu vi muitos pacientes, muitos clientes ainda naquela negação, né? Enfim, saudável até, como algo que te preserva. E aí agora o que eu vejo é um sentimento muito mais bacana, que é um sentimento de otimismo, né? De aceitação do problema, mas também de entender que a gente vai aprender com ele. Né? Como eu posso ser mais forte e aprender diante desse cenário terrível. Né? Então eu já consegui entender o problema, já consegui incorporar a frustração, né? Mas agora eu vou para um novo passo que é muito mais construtivo, que é o quê? Você aprender com aquilo e querer ser melhor. Como eu posso melhorar e aprender no meu conhecimento interno e externo, né? Enfim, novos recursos, novas ferramentas, com o que eu tenho hoje. Tá? Então se reinventar nesse sentido. E é disso que a gente vai falar hoje, de tudo isso, tá? Eu poderia ficar aqui dias falando sobre esse tema, que é muito rico,
né? São muitos autores bacanas, a gente tem vários estudos científicos. A resiliência, ela é um exercício no sentido neurológico também. Então, assim, é um exercício através do cerebral, né? Você treina o seu cérebro a ser resiliente e adquirir novos hábitos. Então, isso tudo é algo, assim, que a gente consegue comprovar, inclusive, com várias pesquisas que a gente vai trazer para vocês hoje, né? É muito legal conseguir trazer temas com embasamentos científicos também, porque eu acho que corrobora tudo que a gente está falando aqui. Né? Mas eu não tenho o dia todo para falar, infelizmente, nem a semana que eu poderia ficar falando. Então a gente vai tentar resumir um pouquinho, né, nessa 1 hora que a gente vai estar aqui junto, esse tema da resiliência com a criatividade, trazendo para o momento de hoje. Como eu consigo aplicar esse conteúdo tão bacana no meu dia a dia agora? E cada um vai aplicar do seu jeito, tá? A resiliência ela tem muito a ver com superação, então. Não é isso? É superação no sentido de passar pelo problema, enxergar o problema e querer ser melhor. Esse é o ponto, né? A resiliência, ela é um termo que foi emprestado da física para a psicologia, né? E aí a gente trata muito esse tema na psicologia de resiliência, que tem muito a ver com você entender os seus limites e melhorar em cima deles, né? Que é você entender as suas fraquezas, seus limites e ir se trabalhando mesmo para conseguir superar e aprender no dia a dia, né? Tem muito a ver com a forma com que você enxerga um problema, com a forma com que você resolve aquela situação, né? Uma dificuldade. Tem a ver com as relações sociais, tem a ver com o mundo externo, com o mundo interno, mas basicamente é como eu escolho viver frente a uma situação difícil, né? E como eu passo por ela de forma a melhorar. Quando a gente fala de resiliência, uma dúvida que surge muito é a questão da resistência, né? E qual seria a diferença, então, do resiliente para o resistente, né? Quando a gente fala do resistente, e aí eu trago isso para vocês porque eu ouço muito isso, inclusive de outros palestrantes e tal, que a pessoa resiliente ela é muito resistente ao problema, ela é resistente à situação difícil, né? Quando na verdade não. A pessoa resistente é uma pessoa que se limita a encarar os problemas. Então é como se fosse assim: eu passo pela dificuldade de uma forma igual. Então é como se fosse quase que uma apatia, sabe? Alguma coisa assim, de manter o meu equilíbrio tão exacerbado que eu me nego a encarar, eu me nego a bater de frente com a situação, eu me nego a me aprofundar, inclusive a viver aquele luto, aquele momento difícil. Esse é o resistente. Quando a gente entende que o resistente ele se nega a viver alguma coisa, mesmo que seja uma situação difícil, pode ser uma forma de preservação, né? E até fisiológica mesmo, e assim, consciente falando, a gente não pode falar que essa pessoa aprendeu algo, porque ninguém aprende sem viver, né? A gente aprende muito dos momentos difíceis. Aliás, assim, psiquicamente falando, os momentos que a gente mais aprendeu na nossa vida, naturalmente, foram os momentos mais difíceis, né? Quando a gente escolhe sair da zona de conforto, é geralmente porque alguma coisa muito grande nos movimenta isso. E geralmente é algo que nos incomoda. Né? Pode ser por um objetivo maior, mas de alguma forma eu estou incomodada e quero alcançar aquilo. Ou por uma dificuldade mesmo. Então o resistente, ele se limita no sentido de não ser impactado pela dificuldade, mas ele também não aprende com ela, porque ele não se mobilizou para aquilo, né? E o resiliente, pelo contrário, é aquele que vive a dificuldade, que entende que somos seres humanos e todo mundo vai viver frustração em um momento difícil, a gente vai ter aquele momento de fraqueza, né? Pode ser que o outro não perceba, né? Pode ser que a gente olhe para a pessoa e fale, nossa, nem parece, passou super bem, tô impressionada. Mas nós, no nosso interior, a gente sabe, a gente se conhece muito bem, né? É importante que a gente entenda nossas limitações, os nossos momentos difíceis. E esse é o resiliente, que entende o momento difícil, que entende as frustrações, mas que passa por elas de uma forma a aprender com isso. Então, eu estou aprendendo para ser melhor. O resiliente, ele tem um aprendizado contínuo. Né? Primeiro é a pessoa que entende que não sabe de tudo, né? Que precisa se aprimorar e que tenta se aprimorar nas dificuldades. Porque realmente são nas dificuldades que a gente aprende muito mais e que a gente se aprimora no sentido de sair da nossa zona de conforto. Então essa é basicamente a diferença entre resiliente e o resistente, né? Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que fala que a resiliência é a principal competência do profissional do futuro, né? Na verdade, é do profissional do agora, e principalmente agora. A gente entende que, assim, com a pandemia e nessa situação, já que a gente aprende muito nas situações difíceis, né? É nesse momento de pandemia, é nesse momento de isolamento social, é nesse momento de limitação, de medo e frustração, que a gente vai conseguir aprender de uma forma muito mais natural,
se a gente escolher passar por isso, né? Então, assim, não existe impacto maior do que um momento como esse de dificuldade. Então, a chance de a gente conseguir aprender com isso vai ser maior, se a gente conseguir refletir sobre o problema também. Se a gente conseguir encarar esse problema e viver o luto sobre ele e também querer ser melhor. Então, essa é a principal competência do futuro, por exemplo, como diz a Fundação Getúlio Vargas nas pesquisas, porque hoje a vida é assim. As pessoas precisam de resiliência para continuar vivendo. Então, assim, para eu ser uma profissional bacana, eu preciso encarar minhas frustrações e ser flexível e reaprender frente a elas. Por exemplo, para eu ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, eu preciso me reinventar e me readaptar no sentido de aprender sobre as dificuldades que vão acontecer, né? De uma forma mais intensa ou menos intensa. Mas ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, as dificuldades vão aparecer. E aí, quando a gente fala de liderança, por exemplo, né, que é essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, eles falam muito isso, que o líder, ele precisa ser resiliente. Claro, porque o líder, né, ele é o pilar, né? Ele é o pilar de sustentação da equipe, não é isso? A gente trabalha muito na Certa com treinamento de liderança também, né, para donos de empresas, gestores e tal. E o que a gente fala muito é que, principalmente, quem tem esse lugar de liderança, que é um lugar de identificação, que é um lugar que mantém o equilíbrio emocional, muitas vezes é o pilar de sustentação da equipe, precisa ter resiliência, né? E mesmo que a gente seja afetado por um momento ou outro, que todo mundo não tem problema demonstrar fraqueza para a equipe. Isso humaniza a relação. Mas tem que demonstrar também o lado bom disso tudo, o lado bom da dificuldade e o aprendizado que a gente vai ter com ela. Esse é o ponto, né? Muitas vezes a gente imagina que um bom líder é aquele que nunca é impactado, que está sempre, né, top-down, que está sempre ali. E não é esse papel hoje do líder. O líder, ele é muito próximo da equipe hoje. A liderança, ela está muito envolvida, ela quer saber a opinião do funcionário, ela quer estar ali junto, né? Porque somos pessoas que estamos cada um no seu cargo, mas ninguém é melhor do que ninguém, né? A gente já entendeu isso. Os líderes que não entenderam isso, inclusive, deveriam entender, né? Porque não existe isso. Não é um cargo que vai te fazer melhor do que o outro. Isso não existe. Pelo contrário, o líder, ele precisa de uma equipe que seja o quê? Formadora junto com ele. Então, quando a gente fala de liderança, principalmente, nessa questão de inspirar o outro, é muito importante a resiliência. Né? É fundamental, inclusive, para todos nós, mas nessa pesquisa do Getúlio Vargas é mais importante ainda para uma situação de liderança, onde você acaba sendo formador de opinião, né? E aí, vamos pensar na resiliência então. A resiliência, ela vem através de um treino, né? Ela é um traço de personalidade que você adquire ou você perde, né? Você pode ser resiliente durante um período de vida e alguma coisa pode te fazer perder aquilo. Então é importante a gente entender que, assim, é uma escolha nossa também. Né? É uma escolha de querer ser assim, é uma escolha de querer viver essa resiliência, é uma escolha de querer olhar para o problema como algo bacana, né? Tem uma frase do Picasso, né, que ele fala, que eu acho super bacana, que ele fala assim: inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Sabe aquela coisa? Tipo, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, enfim. Então, assim, é uma coisa de um exercício, né? A resiliência, ela é apta, ela é favorável a todos nós. Nós somos seres humanos que nos interagimos com o social e com nós mesmos. E para ser resiliente, basta você querer o quê? Praticar. Não é algo simples de ser adquirido, não é algo que a gente vai adquirir de uma hora para outra, mas é uma nova visão para o problema e querer aprender com ele. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo da resiliência é você aceitar que você vai passar por ela, né? É você aceitar a perda. Então, assim, tem alguns autores que falam que a resiliência são 4 passos fundamentais. E o primeiro é exatamente esse. É você realmente conseguir entender que, assim, eu vou perder de alguma forma, né? Que a perda é importante, que viver o luto é importante. Acertar significa também errar, né? Que eu erro para poder acertar e aprender. Então, entender a perda é o primeiro ponto. O segundo é a atitude positiva, que tem muito a ver com a psicologia positiva, com o otimismo, que a gente falou no nosso último encontro, na quarta-feira. Então, assim, é o otimismo, é a escuta aberta, é querer aprender, é a humildade de saber que a gente não sabe tudo e que tá tudo bem, porque eu vou aprender muito mais com os meus erros, com as pessoas que estão comigo, né, com as pessoas que trabalham comigo, que me rodeiam. Então, é isso que é bacana, essa troca interativa. O terceiro ponto, que eles chamam de eu no comando, né? Que é você tomar as rédeas da sua situação, é você ser o protagonista da história, né? Eu sei o que eu quero pra mim,
né? Muitas vezes na nossa vida a gente se perde muito em protagonista ou não da minha própria história, como quando eu começo a viver algo que não é meu, quando eu começo a ter atitudes pelo outro e não só por mim, né? Eu acho que a flexibilidade nos relacionamentos é super importante, desde que isso não impacte nos seus valores, nas suas crenças, em você mesmo. Então, ser protagonista da história, da sua própria história, estar no comando da sua vida é fundamental até para você reconhecer as suas fraquezas, os seus limites, as suas vontades, enfim, isso tem a ver com resiliência também, tá? E a flexibilidade, né? Que é o quê? É a tomada de ação que eles falam, né? É a consciência de que eu tenho do que eu tô aprendendo e a ação que eu vou ter frente ao problema. Então, esses 4 passos são importantes para quê? Para a gente conseguir entender como exercitar a resiliência em nós mesmos, tá? Princípio básico. Lidar com a perda, então, é quando você consegue realmente entender que você perdeu, né? Entender o problema e lidar com ela, né? Quando a gente fala de perdedor, lidar com a perda, qual é a diferença, então, né, do resiliente para o perdedor, né? Que acho que também é uma diferença importante para trazer para vocês, né? Assim como o resistente e o resiliente, essa coisa do perdedor e do resiliente, né? Porque muitas vezes a gente ouve isso. Ah, mas você é um perdedor. Ah, mas você não deu certo, né? Enfim, umas frases que a gente escuta ao longo da vida, infelizmente. E aí vamos pensar, quem é o perdedor, né? O perdedor, basicamente, é aquela pessoa que erra, que perde, né, alguma coisa e que não muda frente a ela. Então é um pouco diferente do resistente, porque o resistente ele nem é impactado pela situação. O perdedor ele sente aquele drama, né? Ele se vitimiza em relação ao problema. Então ele vai estar sempre naquela posição de jogar a responsabilidade para o externo. Então, por exemplo, eu sou a vítima da situação sempre, ou grande maioria das vezes, e o problema está no outro. Quando a gente começa a entender que o problema está sempre no externo e eu nunca posso fazer nada contra isso, eu fico um pouco limitada no sentido de querer melhorar. Então, o perdedor, ele se vitimiza o tempo inteiro, culpabilizando o externo. E ele não modifica por causa disso. Porque para a gente modificar um hábito, para a gente modificar uma atitude, um traço psicológico, enfim, para a gente se modificar como sujeito, o primeiro passo é entender o problema, né? É entender a questão. E entender que a gente pode sim escolher ser diferente. Então, essa escolha do eu no comando, de tomar as rédeas da minha vida, é o primeiro passo para querer mudar. O perdedor, no caso, ele ficaria mais numa situação de vítima. Então, se vitimizando e culpabilizando algo por alguma coisa. E nunca se reconhecendo como um formador, como um sujeito de ação. Ou seja, alguém que pode fazer algo por mim mesmo ou pelo outro. Tá? Esse é o perdedor. O resiliente, por outro lado, ele assume a mudança, sabe? Ele assume o problema, ele assume a situação, ele entende que mesmo que seja algo externo, né? Mesmo que ele não se culpabilize, porque a gente aqui não vai falar de culpa, a gente vai falar sobre solução, né? Mesmo que não seja ele o responsável pela situação, ele entende que ele sempre pode fazer algo. Mesmo que seja escolher aprender com ele, que é o fundamental. Então, assim, o resiliente, como ele está sempre naquele pensamento de vou aprender sobre isso, né? Eu tenho uma tendência a querer ganhar sempre um conhecimento. Então, eu não vou me vitimizar e nem me paralisar frente ao problema. Pelo contrário, eu vou querer aprender com ele. Então, esse é o resiliente. É o que se põe, se coloca na situação, né? Que tenta ver o que eu posso fazer, o que depende de mim para melhorar, para ter a melhor solução, de uma forma otimista e também de uma forma a querer fazer, né? O que depende de mim para aprender com aquele problema e para conseguir, né, enfim, de alguma forma me beneficiar no sentido de melhorar frente ao problema, tá? Então essa é a diferença básica entre o perdedor, por exemplo, e o resiliente, que eu acho que é uma questão que muita gente pergunta pra gente e eu quis trazer para vocês aqui hoje pra gente tirar essa dúvida, tá? Se for de vocês também. Então, assim, atitude positiva é escolher olhar o lado bom mesmo, né? É psicologia positiva, é um exercício, é muito mais intenso realmente. A atitude positiva, você olhar o lado bom de uma coisa, ela, inclusive, ela impacta em algumas regiões cerebrais, né? Que vão trazer alguns hormônios da felicidade, que a gente fala, como a ocitocina, por exemplo, a dopamina e tal, que são o quê? Na verdade, é um estimulante cerebral que faz com que você se sinta bem. Né? Então, assim, a psicologia positiva está muito ligado a questões de sinapses mentais mesmo, né? Onde trazem um sentimento de felicidade, gratidão e tudo mais, que é importante para a resiliência. E aí, outra diferença que eu trago para vocês. Se o resiliente ele é persistente,
Se o resiliente ele tenta trazer, ele tenta buscar algo bom o tempo inteiro, né, ver o lado bom da situação, qual seria então a diferença, né, do teimoso, da teimosia para a resiliência? Né? Porque às vezes a gente olha uma pessoa e a pessoa está lá tentando e assim, ela está quase que negando o problema, né? Ela está tão assim, fixa numa situação de atingir uma meta, um objetivo, que aquilo ali se torna tão grande para ela que a gente acaba percebendo, quem está olhando de fora às vezes vê isso, que ela não encara os problemas e as limitações. Ela está lá, né? Aquela coisa, continue a nadar, né? E aí a gente vem com esse conceito. Qual é a diferença então do resiliente e do teimoso, né? A teimosia, ela insiste nos problemas, ela insiste nas atitudes e ela é quase que uma inocência mesmo, sabe? É uma pessoa que assim quer tanto que fica um pouco cega, né? Ela fica insistindo no problema sem buscar novas atitudes, novas soluções. Ela insiste na mesma ação frente a um problema, frente a uma situação, né? Ela tentou alcançar de uma forma, por exemplo, a meta, não conseguiu, em vez de buscar outras soluções para dar conta daquela situação, a pessoa que é muito teimosa, ela tende a negar o problema, negar a dificuldade e seguir. Essa é a negação que é dificultosa. Por quê? Porque você acaba se frustrando várias vezes e não aprendendo, não reconhecendo com aquele problema, né? O resiliente, ele é persistente, ele é perseverante, ele não desiste, mas ele tem o otimismo e a solução rápida de entender que, assim, se eu passei por uma dificuldade e não consegui por esse caminho, como é que eu posso aprender através disso e fazer de uma forma diferente? Então, assim, é tentar novas soluções para o problema. Esse é o resiliente, diferente da pessoa que pratica a teimosia o tempo inteiro, né? Enfim, o terceiro ponto seria a questão do eu no comando, então tomar conta da sua vida, né? Eu posso escolher ser resiliente, eu escolho ser flexível, né? A pessoa que ela é flexível, acho que assim, é muito importante dizer que a flexibilidade como uma característica do sujeito, ela é importante porque ela te dá um improviso, né? Ela te dá uma facilidade de improviso. Então, por exemplo, se eu me programei para fazer algo hoje, né? E alguma coisa externa aconteceu, eu não consegui fazer, né? Caiu a internet aqui, ou deu, enfim, alguma coisa aconteceu, eu tenho para ser resiliente que ter essa flexibilidade de buscar novas atitudes, né? De não me vitimizar e não me paralisar frente ao problema e buscar uma nova solução. Então, o improviso tem muito a ver com isso, com essa flexibilidade de querer ser diferente, né? Então, assim, de querer ser diferente, em vez de dizer que não tem nada para fazer. Né? Quando eu me limito dizendo que o problema está no outro, né, aquela questão de se vitimizar e tudo mais, eu culpabilizo o outro e eu me sinto na situação de não ter nada a fazer. Isso não é ser resiliente. Resiliente tem a ver com não criar desculpas, com querer ser diferente, com buscar novas formas de fazer, com pensar diferente. E pensar diferente frente a uma situação específica ou várias tem a ver com a criatividade. Por isso que a resiliência está muito linkada à questão da criatividade, à questão do novo olhar, e de repente um novo olhar para a mesma coisa, né? Existe um mito da criatividade, nesse conceito que é tão amplo, né, e tão importante, que a gente acha que só algumas pessoas são possíveis de ser criativos, né? Assim, isso é uma coisa que com certeza, se eu estivesse aqui dando uma palestra para 100, 200, 500 mil pessoas, eu ia perguntar, inclusive isso, ia falar, quem se acha criativo? Poucas pessoas vão levantar o braço. Poucas. Quase nenhuma. Primeiro porque pode gerar um sentimento de arrogância, né? A gente tem esse imaginário de pensar, poxa, eu vou falar que eu sou criativa, vão achar que eu sou arrogante, porque eu tenho um mérito, né? E não tem nada a ver. Eu acho que assim, a criatividade já tem que ter desmistificar a criatividade, entendendo que todos nós podemos ser criativos. A criatividade ela é uma escolha do sujeito, é uma escolha de como eu quero ser no mundo. Né? Eu quero ter o mesmo olhar para a situação ou eu quero olhar de forma diferente? Eu quero ter o mesmo olhar para um objeto, para uma situação específica, ou eu quero pensar diferente? Então, é uma escolha nesse sentido. Então, assim, ser criativo não precisa ser necessariamente algo muito extraordinário ou muito grande ou algo que nunca foi criado antes. Ou a gente imagina que só os gênios são criativos. Né? Só que não tem nada a ver com QI nem nada disso. A criatividade é uma escolha no sentido de você estar o tempo inteiro praticando, né? Então, por exemplo, nesse momento de isolamento social, o que a gente vê é criatividade pra caramba.
É o tempo inteiro criatividade. São pessoas que nunca antes mexeram na internet e agora estão mexendo pra caramba. Pessoas que não tinham nem Instagram e agora estão fazendo lives de forma criativa, né? O mundo do entretenimento, por exemplo, estão cantores, shows, estão sendo oferecidos por live. Né? E às vezes cai a live, ou então dá um problema maior técnico. Então... E assim, essa coisa da flexibilidade é muito bacana, porque eles não têm os recursos que poderiam. Então a pessoa está cantando, daqui a pouco o som quebrou, o outro ali e tal. E assim, tudo bem, todo mundo entende. Sabe assim, todo mundo entende, né? As pessoas que estão assistindo o show conseguem entender que precisam também ter uma flexibilidade e menos crítica, porque é um momento de se reinventar. Né, é um momento de pensar diferente. Então, assim, eu vou me exercitar de uma forma diferente na minha casa. E tudo bem, de repente eu posso tentar fazer yoga que eu nunca fiz. Eu posso tentar fazer uma respiração diferente, um trabalho, sabe, que eu nunca tentei. Né? Eu posso tentar assistir uma palestra aqui das que a gente está oferecendo e refletir sobre algo que eu nunca teria oportunidade de refletir. Então, assim, é nesse momento que a criatividade para aprender algo novo é que ela é aflorada. A gente tem que aproveitar esse momento para aflorar nossa criatividade, sem se limitar. Porque nós somos os limitadores da nossa criatividade. Né? Quando a gente chega e imagina que, poxa, eu não posso, isso não é pra mim, que eu nunca fui criativo, ai, nossa, nunca fui. A criatividade eu não sou mesmo, sabe? A gente imagina que poucas pessoas podem ter acesso à criatividade, a gente se limita. E a gente fica nessa zona de conforto, vamos dizer assim, né, desconfortável, que assim, eu não posso pensar algo novo porque eu não sou criativa. Então, o primeiro passo para a criatividade é desmistificar isso, de que existem poucos a serem criativos e que criatividade não é para mim ou que eu não vou conseguir. Né? Então, assim, que não tem nada a ver. Tem uma frase do Thomas Edison que ele fala que a genialidade é apenas 1% e a inspiração 99%. Né? E por que isso é bacana? Por que é bacana pensar que assim, é importante, ele fala que é importante você transpirar, é importante você correr atrás, é importante você buscar algo novo, né? Porque a criatividade é algo que não entra de uma forma natural, né? Ela é desenvolvida, ela é no dia a dia, nas pequenas coisas. A criatividade, ela tem muito a ver com pensar fora da caixa, né? É isso, é um novo olhar para a mesma coisa. Né? Se eu sempre fiz, porque eu tenho uma rotina, né? Eu tenho um hábito de fazer sempre a mesma coisa, será que eu posso tentar fazer diferente para otimizar? Né? Então, assim, a gente está num momento de isolamento social que a gente não tem essa opção de será que eu posso fazer diferente? Eu estou fazendo diferente. Eu estou fazendo uma palestra aqui hoje para vocês diferente do que eu faria. Né? Criatividade e resiliência é um tema que a gente já falou milhares de vezes. Mas hoje eu estou me readaptando no conteúdo para conseguir acessar vocês nesse momento. Então, assim, a gente tem que se readaptar para fazer sentido para o outro e para nós mesmos. Por quê? Porque hoje o momento é outro e hoje as ferramentas que a gente tem também são diferentes. Então, pensar fora da caixa e não necessariamente não precisa pensar algo inovador ou criar alguma coisa do zero. Que essa é uma coisa importante, né? A criatividade, ela não tem a ver com você criar algo do zero, criar algo que nunca foi pensado. Não. Ela simplesmente tem a ver com você tirar do papel alguma ideia, né? Ao longo da nossa vida, a gente tem muito isso. Todo mundo tem boas ideias, todo mundo tem criatividade, todo mundo pensa coisas legais, né? A gente fica muito na área do imaginário, do pensamento. Então a gente pensou, teve uma ideia, mas não executou. E tá ali a ideia. A gente pensou de uma forma, poxa, se eu tivesse feito isso, não tem? Se eu tivesse tentado, se eu tivesse... E eu tô aqui naquela ideia, no recurso de... E eu não me mobilizei para aquilo. E aí, em um dado momento, uma pessoa que está do seu lado vem com uma ideia e aplica essa ideia. E aí a gente olha e fala assim, nossa, mas era isso a ideia? Ah, isso eu já pensei, gente. Isso aí não é nada criativo. Isso daí, pô, isso que ela falou, isso aí eu já fiz várias vezes. Isso aí eu já pensei várias vezes fazer. Isso aí eu já tive essa ideia, né? A gente diminui a ideia do outro. Além da gente não aplicar e não tirar do papel a nossa ideia, nem do estado mental, a gente ainda diminui a ideia do outro como algo simples. Ah, mas isso aí... Só que as ideias fantásticas são simples, porque elas são fáceis de ser aplicadas, né? As ideias fantásticas são simplesmente as ideias que eu consigo tirar do papel para fazer, para aplicar, com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho no momento. Então não é pensando de uma forma mirabolante que eu vou tirar a ideia do papel, é simplesmente tentando e fazendo, né? As ideias, melhores ideias, são aquelas que geram valor, né? Então assim,
por menor que seja a ideia, tá? Por menor que seja a mudança, se for algo que vai me otimizar no meu dia a dia, que vai trazer um valor maior para mim e para a sociedade, já é uma grande ideia. Esse é o pensamento, né? A ideia criativa é uma ideia simples de ser implementada, com os recursos que eu tenho no momento e que geram valor para o sujeito e para o outro. É isso. E quantas vezes a gente tem a oportunidade de tirar as ideias do papel e a gente não faz diferente porque a gente se critica achando que a ideia não é tão boa? Muitas vezes. Né? Então a ideia, o básico, é você ter, o primeiro passo é a confiança de que o que você está imaginando é bacana. E que pode ser aplicado e que vai fazer diferença. Porque essa é uma boa ideia. Tá? Não é inventar algo do zero, é tentar fazer diferente com o que você tem hoje de uma forma que você vai impactar e vai melhorar o seu dia a dia, tá? E aí, assim, vamos pensar no perfil, então, das pessoas criativas, né? O que a gente fala na psicologia? Que as pessoas criativas têm alguns perfis, no sentido de novo, a pessoa que é criativa, ela é desenvolvida. Eu quis ser criativo, tá? Desde o momento que eu escolho ser criativo e eu consigo entrar nessa criatividade, eu começo a ter alguns traços de personalidade comuns à maioria. Quais são? Primeiro passo é querer se desenvolver com pessoas. Eu quero estar com pessoas. Por quê? Porque eu entendo que a troca de ideias é que vai fazer chegar numa solução muito melhor, muito mais eficiente, tá? O segundo passo é que a pessoa que é criativa, ela pensa muito mais na solução do problema, solução da questão, do que necessariamente nas dificuldades que eu vou ter, né? E aí eu tenho uma dica de livro para vocês, que é o Gênio Indomável, livro e filme, né? E que a gente pode trazer como ideia, né, enfim, de entretenimento. Por quê? É você pensar na solução daquilo e não necessariamente no que você vai ter como dificuldade no meio do caminho. Esse é um ponto de pessoas criativas, né? De não se limitar, de querer fazer com os recursos que você tem, né? De dar valor às próprias ideias, né? E aí é muito importante, para boas ideias acontecerem, que a gente tenha momentos de relaxamento, né? O que é isso? No momento do ócio, de não fazer nada, o que muitas vezes parece improdutivo, porque na nossa ideia a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo, né? Que a gente tem que estar o tempo inteiro criando coisas novas, trabalhando e produzindo de alguma forma. A gente acha que estar no ócio ou no não fazer nada é algo ruim. Mas é nesse momento de relaxamento, de descompressão, que a gente fala psíquico mesmo, que a gente consegue criar melhor. Porque as boas ideias, elas surgem assim, ó, meio sem esperar, né? E é importante a gente ter esses momentos de relaxamento, de descontração, né? Pra gente conseguir ter um olhar inusitado, que a gente fala, que é o quê? Um olhar diferente para a mesma situação. Então, assim, as pessoas criativas são as pessoas que conseguem repensar e são até um pouco questionadoras, sabe? É quando você começa a pensar, mas por que isso, né? Mas por que foi sempre assim? Né? Tem muito a ver com isso, com a mudança, né? Por que foi sempre assim? É que tem que ser sempre ou não? Né? Quando você pergunta, mas poxa, por que a gente não pode fazer diferente? Acontece muito isso, esse novo olhar, quando uma pessoa de fora vem frente a um problema, uma situação específica, né? Quando alguém entra novo numa empresa ou num grupo, essa pessoa pergunta, mas por que tem que ser assim? E aí o grupo inteiro fala, mas foi sempre assim. E aí acaba que esse foi sempre assim limita a fazer algo novo. Então as pessoas criativas, pelo contrário, elas tendem a criticar, né? Elas tendem a ter, a gente fala que é a teoria dos 5 porquês. Que é o que isso? É você olhar e perguntar 5 vezes a mesma coisa, no sentido de você reforçar aquele questionamento e tentar extrair algo novo e algo bacana e produtivo, né? E isso que é legal, é você não ver as coisas do mesmo ponto. Então, assim, algumas dicas para criatividade que eu trago para vocês. Primeiro passo é relaxar, criar um ambiente tranquilo, um ambiente agradável, né? Conseguir estar bem com você mesmo, porque esse relaxamento mental e psíquico é que vai te trazer as boas ideias, né? Na pressão, muitas vezes, a gente não consegue fazer, ou não consegue fazer da melhor forma. Então, é um momento de ócio mental, um momento de relaxamento, ele é produtivo e é apto à criatividade. O segundo passo importante é você registrar suas ideias. Então, assim, se a criatividade tem a ver com tirar as ideias do papel,
A ideia o passo de você escrever em algum lugar, de você registrar as ideias, é super importante. Primeiro, quando você registra uma ideia e ela sai do âmbito mental para virar mais concreto, a chance de você aplicar aquela ideia é muito maior. Né? E o segundo que a gente entende que quando você faz isso, você libera algum espaço na sua mente para outras coisas. Então você não fica o tempo inteiro tendo que mentalizar isso. Você fica mais livre, né? Porque você já registrou aquela ideia. Então, assim, tem gente que a gente recomenda, por exemplo, né? Depende de você, né? Do momento que você está mais relaxado. Mas muitas pessoas têm o seu ápice de criatividade à noite. Entendeu? Antes de dormir, deitado. Por quê? Porque geralmente é o momento que a gente está mais relaxado com a gente mesmo. Então eu tô relaxada, tô ali, e naquele momento que eu consigo relaxar para dormir, eu tenho uma boa ideia, né? Até para você preservar o seu sono e evitar situações de insônia e tal, seria interessante registrar. Então você pode manter lá um caderninho, registra, escreve a ideia, escreve no celular, como for melhor para você, e aquilo ali é algo que você pode pensar posteriormente. Isso é bom para você preservar o seu sono, né, e também conseguir preservar a sua atividade mental, porque você libera espaço, então, para pensar em outras coisas. Então, essa segunda dica é registrar as ideias, tá? Terceira dica é você se inspirar. Porque sabe aquela história de que nada se cria, tudo se copia? É exatamente assim, né? A gente entende que as boas ideias são junções de situações, né? Você viveu alguma coisa que você viveu de uma forma inconsciente, você não parou para pensar. Aí depois você alguma coisa que você viu na rua ficou ali. Aí você juntou uma coisa com a outra e surge uma ideia. Então se inspirar é muito importante. Ler livros, buscar conhecimento dentro do que é bacana para você, né? Assim, pesquisar mesmo. O que as pessoas estão falando, as palestras que eu posso assistir, os livros que eu posso ler, os filmes que eu posso ver, tudo que for enriquecedor no sentido de inspiração é bacana, tá? Então essa seria a terceira dica. A quarta dica é você querer sair dessa zona de conforto, é você arriscar, é você fazer diferente, né? Porque assim, as ideias, elas surgem na observação, na curiosidade, né? As ideias, elas surgem na junção de ideias. Elas surgem na tentativa, no erro, né? De você querer fazer e você errar, você tenta de novo, você se supera, você faz de novo. Isso é uma boa ideia. Né? A boa ideia, ela nunca surge de uma hora para outra. Ela vai surgindo na tentativa. Então, tentar aplicar a ideia é o principal para vocês conseguirem ter, né? Para a gente conseguir ser criativo. E aí, quando a gente fala de junção de ideias, né, é importante, inclusive, você se relacionar com pessoas diferentes. Né? A gente se relacionar com pessoas diferentes. E essa é uma outra dica para vocês. Por quê? Porque a ideia, ela vai surgir, a melhor ideia não surge só da gente. Ela surge de inspirações, não é isso? De alguma coisa que eu ouvi ou que eu li. Se a gente faz um brainstorm, e aí brainstorm é um tema super rico, que a gente pode, enfim, falar em outro momento, mas que a gente trabalha muito na certa, que seria essa chuva de ideias, enfim, essa troca de ideias mesmo. O brainstorm, dentro do passo a passo que tem lá todo formal, basicamente, por que é bacana isso? Porque você entende que são várias pessoas que pensam diferentes, que se juntam e formam uma ideia sensacional, vamos dizer assim, né? Lembrando que ideia sensacional é a ideia que a gente consegue aplicar e gerar valor, tá? De alguma forma. Então, assim, o brainstorm, ele é muito rico porque é uma troca, né? É entender as diferenças entre pessoas, diferentes modos de pensar e, com isso, enriquecer. Né? Então, assim, esse é o brainstorm, ser curioso, ouvir o outro, lidar com pessoas que pensam diferente da gente, se concentrar numa ideia, né? Assim, alguém tá falando, você tem que parar para ouvir aquela ideia. Parece uma coisa simples, mas às vezes não é. Né? Se concentrar para alcançar, questionar o que o outro diz, para entender, questionar o seu dia a dia, questionar as coisas que sempre aconteceram, por que acontece assim, pode ser diferente. Né? A criatividade é no questionamento, né? A gente tem um exercício na certa que é simples, que a gente pode fazer em casa, que é basicamente você olhar um objeto e pensar em quantas formas você pode utilizar esse objeto. Então, assim, para que serve esse objeto? Uma cadeira serve para sentar, né? Algo simples. O que mais? E o que mais? Né? E questionar aquilo. Eu falei da cadeira, mas pode ser o que for, né? Então, assim, é você pegar algo que tem uma utilidade padrão, universal, e pensar em novas formas para aquela coisa. Né? Aquilo ali pode ser várias outras coisas. As pessoas criativas olham de uma forma diferente para o mesmo objeto, para a mesma situação e começam a aprender com ela. Então, o que mais pode ser uma cadeira, além de sentar? Diversas coisas. Né?
Então, assim, para você ser criativa, você questionar basicamente o que sempre aconteceu para pensar se pode acontecer de uma forma diferente. É isso, a criatividade ela vem através do questionamento, ela vem através do relacionamento com outras pessoas que vão trazer outras ideias, ela vem basicamente através da experimentação, né? De você se tornar um iniciante, de você tentar algo novo, de você experimentar fazer diferente, de você sair da sua zona de conforto, desafiar, de superar. Então, assim, é entender que eu não vou ser criativo de uma hora para outra, mas que no pequeno momento do dia a dia eu vou conseguir olhar de uma forma diferente para as mesmas situações, né? É questionar os meus hábitos. Poxa, eu sempre fiz assim, mas será que tem alguma coisa melhor para fazer? Eu acordo, tomo meu café, tomo banho, boto a roupa, vou pra ginástica, volto, não sei o quê, aí vou pro meu trabalho, volto. Será que tem uma forma melhor para me organizar? Né? Será que eu posso fazer de uma forma diferente alguma tarefa que eu já fiz, eu faço há 5, 6, 10 anos? É muito difícil se repensar, né? Porque é aquela questão do hábito, que a gente tenta fazer de uma forma a simplificar a vida. O hábito ele vem trazendo uma forma mais simples de viver, até questão neurologicamente falando, né? Para minimizar realmente o exercício do cérebro, né? Para minimizar as ações e tal. Então, é muito difícil se repensar, mas para você ser criativo, a gente tem que estar o tempo inteiro se questionando, se repensando. Será que tem uma nova forma de fazer? Será que tem uma nova forma de pensar? Será que eu posso fazer algo maior, né, que seja inovador, mas que de repente seja simples de aplicar? E pensar que assim, as melhores ideias, elas surgiram de pensamentos criativos que ninguém nunca pensou, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do coworking que a gente está tendo hoje, das cervejas artesanais, né? De tudo isso que vem, enfim, essas inovações que, né? De delivery, enfim, que a gente está vivendo e principalmente nesse momento a gente está se repensando. Talvez a gente nunca tenha pensado em viver, mas foram oportunidades que foram surgindo através de um pensamento diferente, né? Através de uma nova forma de olhar e uma nova forma de fazer. Lembrando que uma boa ideia para ser aplicada, ela demora tempo para isso. Né? A gente tem que parar de pensar só no imediatismo, no que eu vou receber hoje, para pensar também a médio e longo prazo. Porque isso é pensar de forma estratégica. Né? A gente não para muito para pensar no estratégico porque a gente quer algo que remeta a um benefício agora. Então, assim, como é que vai ser o resultado hoje? Mas vai dar certo ou não deu? Aí a primeira tentativa não dá certo, não deu certo. Mas não vai dar certo na primeira tentativa. É na tentativa e o erro, né? É na tentativa no erro, sabendo que vai errar, sabendo que a gente vai receber crítica, porque quem tenta algo novo é criticado, né? A gente não tenta algo novo porque a gente tem medo de não alcançar a perfeição, e a gente não vai alcançar mesmo, porque é algo novo, eu estou aprendendo ainda sobre ele, mas as boas ideias, elas só surgem através desse pensamento, de entender que a gente não vai conseguir um êxito bacana de uma hora para outra, né? Que tirar uma ideia do papel é muito importante, porque senão a gente fica só no âmbito do pensamento, do mental, do psíquico, esquece da aplicação. Então, assim, uma ideia sem aplicação não tem valor. Né? A gente só consegue ver valor numa boa ideia quando ela consegue ser simples de aplicar e quando ela faz uma mudança na nossa vida, na nossa rotina, na rotina de quem está com a gente, no âmbito social e tudo mais. Então, assim, mas para isso acontecer, vai precisar de esforço, vai dar trabalho, né? Vai precisar de tempo para isso, né? Não é de uma hora para outra que eu vou ver o resultado. Porque as melhores invenções da vida foram algo que aconteceram, às vezes, de uma hora para outra, mais simples, mas que demoraram para ser aplicados. Inclusive, quando a primeira pessoa deu uma boa ideia, né, quando uma boa ideia acontece, geralmente, ela é criticada. Porque tudo que é diferente, tudo que é algo novo, gera uma crítica do outro. Né? As pessoas que quando não estão acostumadas a uma coisa diferente, o primeiro passo é criticar e achar que não tem valor. Então, entender que você vai ter críticas numa boa ideia, que vão ter pessoas que vão pensar diferente, é importante para a gente não desistir, tá? Tem uma situação que, assim, que é super curiosa, né? Que foi com a invenção do telefone. Que aí Graham Bell, quando ele inventou o telefone, ele tentou, né? Ele tentou patentear esses direitos a vários milionários.
E ninguém conseguiu, tudo foi negado, né? As pessoas não têm essa coisa de querer assumir um desafio novo, né? Isso eu tô falando do Graham Bell, mas tem vários outros. Beatles passaram por isso, Queen, os gênios, né, da música, os gênios das invenções, Henry Ford, enfim, vários outros, Darwin, né? Eles são tidos como doidos, gênios malucos, né? E nesse primeiro momento, quando você traz uma ideia nova, a ideia ela é criticada, porque ela é algo que a sociedade não esperou, né? Às vezes ela é criticada por nós mesmos, imagina pelo outro. Então, para você conseguir tirar uma boa ideia do papel, o primeiro passo é acreditar que a sua ideia é bacana, que é possível, né? Que tem chance, que vai mudar alguma forma, que isso é o que eu quero mostrar para o mundo, né? Que eu tenho potencial para isso. Porque as outras pessoas podem não acreditar em você e não acreditar que pode acontecer. Mas se eu tiver isso na minha mão, entendendo que, pô, vou errar, que vai demorar um tempo maior, que isso que vai causar um esforço maior, mas que através disso que vai fazer uma mudança, que a mudança ela é produtiva, que a mudança ela é importante, acho que esse é o primeiro passo para qualquer evento criativo, né? Que a gente pode escolher viver. Tá? Então, boas ideias são importantes, aprender com a resiliência é super importante. A resiliência ela é praticada todos os dias, ela é uma escolha, né? Eu acho muito rico trazer esse tema da resiliência e da criatividade logo depois que a gente falou de psicologia positiva, né? Na quarta-feira. Por quê? Porque realmente é através da psicologia positiva, de um novo olhar para o problema, né? de um olhar otimista, que a gente vai tentar a resiliência, onde a gente vai aprender com o problema e fazer de uma forma criativa, uma forma diferente, né? Então, assim, essas reflexões, gente, são super bacanas porque a ideia é que a gente leve para a nossa vida, né? A gente traz aqui alguns um embasamento mais psico mesmo, né, do sujeito, porque é algo que nós precisamos refletir. Só a gente entende da gente, a gente sabe o nosso limite, a gente sabe o que faz sentido para cada um de nós, porque somos diferentes, isso que é legal. Inclusive o conflito de opiniões, né, opiniões diversas, é que vai trazer uma ideia criativa. Né? A ideia criativa num brainstorm, por exemplo, ela vem através de opiniões diferentes. E aí, porque se todo mundo pensasse igual, talvez não fizesse sentido, né? Enfim, não teria troca. Então, pessoas diferentes no mesmo grupo é que vão ter ideias diferentes, inovadoras, porque uma ideia ela é formada de várias, né? De várias ideias diferentes. E aí, com isso, eu fecho hoje a palestra de vocês, né, com vocês, sobre criatividade e resiliência. A resiliência e a criatividade como uma nova forma de enxergar o mundo, principalmente nesse momento difícil e diferente que a gente está vivendo, como a gente pode aprender com essa dificuldade e sair de uma forma melhor. Né? A gente não escolheu estar nessa situação, algo externo e muito maior aconteceu, e diante disso, como é que eu posso ser resiliente e criativo para me reinventar e para tentar ser melhor, né? E para tentar aprender com isso sempre? Humildade de querer aprender. Tá? E esse conflito de ideias que é tão produtivo é algo que eu quero também aproveitar para chamar vocês para a próxima palestra, que vai ser na quarta-feira, às 11 horas, que a gente vai falar sobre gestão de conflitos, tá? Por que é bacana esse tema, gente, gestão de conflitos? Porque é algo que a gente vive o tempo inteiro, né? São pessoas conflitando, pessoas diferentes falando, opiniões contrárias. Às vezes a gente não está muito aberto para a opinião do outro como algo construtivo. Então eu vou trazer para vocês alguns teóricos, alguns estudos científicos e pesquisas também que revelam que o conflito ele pode ser produtivo, e ele é. Tá? Então convido vocês para quarta-feira agora, às 11 horas, aqui no aplicativo da Mood.fit, tá? Em parceria com a Unimed Rio, já começo agradecendo. Então, a Unimed Rio, muito obrigada, tá? Pela parceria, pela amizade, também pela confiança no nosso trabalho, por esse encontro, né? Por esse trabalho tão lindo que é trazer conforto e humanização mesmo para a casa das pessoas nesse momento tão difícil que a gente está vivendo de isolamento social. Muito obrigada, Mood, né, por acreditar com a gente, por essa parceria tão bacana que a gente está tendo, tão rica também, inovadora, né? E muito obrigada, então, a todos vocês que estão assistindo a gente aqui dá certo. A gente fica muito lisonjeado. E a gente está adorando receber o feedback de vocês. Então, quem não segue o Instagram da Acerta é @acerta, tá? Pode mandar direct pra gente, pode falar com a gente, pode trazer ideias, pode conversar. A gente quer muito essa interação com vocês. É assim que a gente trabalha com pessoas, né? Enfim, então a gente está gostando bastante dessa interação, de poder contribuir para esse equilíbrio, né, psico e mental, para trazer conforto e reflexões produtivas
para vocês na casa de vocês, tá? Então, muito obrigada, Unimed Rio, Mood, Acerta, vocês, incrível. Muito obrigada, encontro vocês na quarta-feira às 11 horas, aqui no aplicativo da Mood.fit, para falar sobre esse tema incrível, o material tá maravilhoso, que é gestão de conflito, tá bom? Obrigada, até lá, beijinho.